Dando continuidade em relação à doença DPOC, vamos agora falar sobre o diagnóstico. Temos alguns exames importantes para o fechamento diagnóstico para doenças DPOC. Então, nós temos lá os exames laboratoriais, um dos principais é a gasometria arterial, o eletrocardiograma para avaliação da onda QRS, a radiografia de tórax, onde vai nos permitir a visualização do sistema respiratório, o exame complementar com a espirometria, que vai avaliar a capacidade vital da força na inspiração e o volume expiratório forçado na expiração. A DPOC, ela tem um estadiamento, então ela é classificada através dos estágios 1, que é o estágio de doença leve, ao estágio 4, que é o estágio de doença muito grave. E as características estão com base justamente na capacidade vital da força, no ato inspiratório e no volume expiratório forçado em 1 segundo. Quando eu falo em pacientes com DPOC, principalmente paciente com DPOC grave, nós temos ali as características relacionadas a esse exame complementar de espirometria e algumas características básicas em relação ao paciente, como paciente que apresenta hipoxemia frequente, né? Muitas das vezes ele é sem hipercapnia, ou pacientes em fase estável da doença com dispneia de grau 2 ou 3, evoluindo para uma doença muito grave, que é o estágio 4. Então, o paciente em estágio 4, o paciente fica com hipercapnia, né, os sinais de cor pulmonar já é evidente, ou a dispneia que as incapacita de realizar as atividades diárias, né, necessárias à sustentação. Um exemplo relacionado à higiene pessoal, né. Nesse caso, ocorre uma dispneia de grau 4. Falando da gasometria, nós temos os valores normais relacionados à gasometria. Então, tem lá o pH, que é de 7,35 a 7,45. Nós temos a avaliação do bicarbonato, que é de 22 a 26. E nós temos a avaliação da PCO2, que é a pressão parcial do gás carbônico, que vai de 35 a 45 milímetros de mercúrio. O que levamos em consideração destinado aos resultados da gasometria em pacientes com DPOC? Então, ele fica aqui com pH menor que 7,35. O bicarbonato sobe, então ele fica superior a 26. O PCO2 também sobe, ele aumenta e fica em torno superior acima de 45 milímetros de mercúrio. Então, quando isso ocorre, o bicarbonato, esse aumento do bicarbonato, esse aumento do PCO2 e a diminuição do pH, ocorre uma acidose respiratória. Então, essa acidose respiratória é comum em doenças pulmonares, né, como a pneumonia e DPOC. Então, a característica principal dos resultados relacionada à gasometria, tá? Então, são esses índices aqui que apresenta em relação aos exames em pacientes com DPOC. Já em os exames relacionados às ondas QRS em DPOC, ocorre um estreitamento nessa onda QRS. Ou seja, o sistema cardiovascular vai trabalhar muito mais, lembra lá, relacionado ao ventrículo direito, né? E também a descompensação cardíaca relacionada ao ventrículo esquerdo. Então, o miocárdio vai ter que trabalhar muito mais para levar a oxigenação para os outros tecidos. E isso ocorre o quê? Um estreitamento nessa onda QRS. Além, ocorrendo o estreitamento dessa onda QRS, vai levar ao ritmo cardíaco irregular. Na radiografia,
a gente pode encontrar opacidade em relação às imagens, principalmente podendo ser de base. Tá? Sendo de base, você consegue visualizar nitidamente na radiografia essa opacidade, que ocorre justamente a influências lá no alvéolo e nos bronquíolos. No exame físico, ocorre alteração no aparelho tegumentar. O principal sinal e sintoma relacionado ao aparelho tegumentar é a diaforese, a cianose, principalmente cianose de extremidades, e o aparecimento de eczema. No aparelho respiratório, ocorre corrimento nasal, aparecimento de pólipos nasais, que podem ocorrer principalmente por infecções bacterianas e virais, edema na mucosa e crepitações na auscultas e chiados. No aparelho cardiovascular, promove sinais e sintomas como taquicardia, pulsos paradoxos, distensão venosa da jugular, hipertensão ou então a hipotensão. Falando um pouquinho dos pulsos paradoxos, ou pulso paradoxal, o que significa isso? Então, quando se fala do sistema cardiovascular, na inspiração profunda, há uma redução da pressão intratorácica e, consequentemente, um aumento do retorno venoso para as cavidades direitas do coração. Ou seja, chega mais sangue no ventrículo direito. Ocorrendo mais sangue no ventrículo direito, vai ocorrer um discreto abaulamento desse septo intraventricular. Ocorrendo esse abaulamento, realmente diminui o quê? A cavidade ventricular esquerda transitoriamente, pois o ventrículo esquerdo não tem para onde expandir. Não ocorrendo essa expansão, ocorrendo a diminuição da cavidade do ventrículo esquerdo, há uma queda do débito sistólico, acarretando o quê? Uma diminuição da pressão arterial sistólica de mais de 10 milímetros de mercúrio durante a inspiração. Esse ciclo corresponde ao pulso paradoxal, ou pulso paradoxo, que é muito evidente no exame físico, principalmente relacionado à ausculta, você consegue identificar em pacientes com DPOC. Então, para a gente finalizar, nós temos alguns diagnósticos relacionados à sistematização da assistência de enfermagem, que podem variar dependendo do paciente. E uma ressalva que essa avaliação ela tem que ser diária. Então, diagnósticos e intervenções, eu preciso avaliar o paciente todos os dias. Então, nós temos aqui alguns diagnósticos de enfermagem. Padrão respiratório ineficaz, desobstrução ineficaz de vias aéreas, troca gasosa ou troca de gases prejudicada, ansiedade e nutrição desequilibrada. Então, fechando o nosso conteúdo, nós vimos em relação à DPOC, vimos a fisiologia do sistema respiratório e como que ela está associada ao sistema cardiovascular. Vimos as alterações que acontecem tanto no sistema cardiovascular como no sistema respiratório. Verificamos cada alterações dessas, principalmente associada também através do Covid-19. Verificamos também como fechar o diagnóstico relacionado à DPOC, através do exame físico, através de exames específicos de cada sistema, e também verificamos em relação ao diagnóstico de enfermagem. Muito obrigada. Essas são as referências utilizadas.